Bom dia, pessoal. Vamos começar. Hoje o planejamento da aula são dois momentos, né? Como na aula passada a gente já analisou alguns casos gerais de oscilações não lineares, né? Especificamente com um caso onde eu tenho conservação da energia. Aqui a gente vai fazer casos realísticos, né? Casos particulares. Então, no primeiro momento, na metade da aula, a gente vai ver a questão do pêndulo plano, né? Que é um exemplo claro de oscilador não linear, e depois a gente vai ver qualitativamente o oscilador de Duff, né? E analisar quais são as características físicas que levam a esse tipo de oscilação. Então, vamos começar com o pêndulo plano como um exemplo de oscilação não linear, né? A gente vai ver de onde está vindo a não linearidade, né? Então, para o pêndulo plano, ele é definido então como uma haste, né, sem massa, de tamanho L, cuja uma das extremidades está conectada a uma massa M, né? Essa haste tem tamanho L, e isso nós temos na outra extremidade da haste, a gente tem um eixo de rotação. Então, basicamente, isso é um corpo rígido, né? Corpo rígido onde basicamente a massa está concentrada na partícula de massa M que está conectada numa das extremidades da haste, né? Aqui nós vamos medir quem é a variável dependente, né? Nós vamos medir ângulo como função do tempo dessa haste, certo? Os ângulos vão ser medidos a partir da vertical, aqui, certo? Então, θ igual a zero começa na vertical, depois a gente tem um aumento dos ângulos, né? Até π lá em cima. Π sobre 2 na horizontal e zero cá embaixo. Eu estou só desenhando a força gravitacional, né, atuando sobre a partícula. Ela tem componente radial e tangencial, né, apenas. Do ponto de vista outra coisa, o ângulo inicial eu vou denotar por θ0. Então, θ0 é o ângulo inicial, ou seja, o ângulo em t igual a zero, né? E nós vamos assumir, então, que o mínimo do potencial ocorre na trajetória mais baixa da partícula, né? Ou seja, a distância L na vertical aqui, nós vamos assumir que o potencial é nulo. A partir do zero do potencial, outras alturas a partir do mínimo aqui da trajetória vão ser diferentes de zero. Basicamente um corpo rígido com rotação pura, né? Então tem uma haste que está rotacionando, onde numa das pontas da haste a gente tem a massa. Então, basicamente um corpo rígido, se a gente tem um corpo rígido com rotação pura, a lei dinâmica é a lei dinâmica para rotação pura, né? Que relaciona, então, o torque líquido sobre esse corpo rígido, né? E com a aceleração angular que ele vai ter. Então, a gente sabe que a cinemática de rotação, né? A dinâmica de rotação, perdão, que o torque líquido é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Essa é a segunda lei na versão de rotação pura, né? Onde o momento de inércia vai ser o momento de inércia desse corpo rígido aqui, onde ele tem uma haste, uma massa, certo? Vamos ver quanto é que é o torque líquido. Primeiro calcular o módulo, lembrando que torque líquido, o único torque devido às forças externas aqui sobre o corpo rígido é a força gravitacional, né? Então o torque líquido basicamente é o torque da força gravitacional. Definição de torque é R vetor F, né? Quem é R? R é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação dessa força externa, que é a força gravitacional. Só para lembrar aqui, né, o ângulo θ que a gente está medindo aqui relativo à vertical também é o ângulo que a força gravitacional faz com a direção radial. Aqui, né? Aqui está o θ. Com isso nós podemos calcular então quanto é que esse produto vetorial, o módulo dele, lembrando que módulo de produto vetorial é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, que é a força, né? Seno do ângulo entre esses dois vetores, que no nosso caso é θ, né? Bom, o módulo do primeiro vetor, que é o vetor braço de alavanca, né, é o tamanho da haste, né, o tamanho L. O módulo da força gravitacional é massa vezes G, né, e seno do ângulo, seno de θ. Né. Basicamente, então, aqui nós temos o módulo do torque líquido, que é o torque devido à força gravitacional. Esse é o único torque externo atuando sobre o corpo rígido. Isso é o módulo, agora vamos chamar a direção e o sentido, vamos encontrar a direção e o sentido desse torque, né? Como a gente tem regra da mão direita para determinar quanto é que é a direção desse produto vetorial, né? Nós vamos fazer R primeiro, depois θ. Nós vamos ver que se eu estou assumindo aqui, esse plano é o plano XY, né? O produto vetorial está apontando na direção de entrada
aqui no plano, lembrando que o eixo Z positivo é saindo do plano da folha aqui, né? Esse é o eixo Z. Então está claro que a direção pela regra da mão direita está entrando dentro da folha, né? A regra da mão direita, primeiro vetor indo no sentido do segundo vetor. Como o torque está entrando, né? A direção do torque, né? Do vetor torque, né? É menos cachapéu, ou seja, menos contrário à direção Z, que é saindo da folha pela regra de Stroger. Né? Então aqui tem a expressão do vetor torque, né? Ele tem módulo que a gente acabou de calcular ali, mg hélice no θ, e a direção é menos cachapéu, ou seja, contrária à direção Z aqui no nosso plano. Né? Está entrando para dentro da folha, para dentro do plano. Explicitamente, no momento de inércia aqui, no caso de uma haste, onde tem uma massa numa ponta, é basicamente massa vezes tamanho da haste ao quadrado, lembrando que o momento de inércia é a soma da massa vezes r quadrado, onde r quadrado é a distância dessa massa até o eixo de rotação, né? Então, nós temos aqui um momento de inércia bem simples, né? Massa vezes L quadrado. O módulo, né, da aceleração angular é a derivada segunda temporal dos ângulos em função do tempo, né? A derivada primeira é a velocidade angular, a derivada segunda é a aceleração angular. Então, alfa, né, tem módulo que é θ2 pontos, né? Bom, a segunda lei, do ponto de vista da rotação, né, ou seja, torque líquido igual a I vezes alfa, vai nos dar uma equação para os ângulos como função do tempo, né, o torque líquido, já colocando o sinal da projeção, né, menos módulo, né, na direção K. Então, eu vou escrever todo mundo na direção K aqui. Então, ao invés de ter uma equação vetorial, a gente vai ter uma equação apenas para as componentes K. Né? Então, eu tenho menos mg hélice no θ, e no lado direito a gente tem um momento de inércia, que é o ml quadrado, e a aceleração angular θ2 pontos. Essa seria a equação dinâmica para rotação pura para este caso, né, do pêndulo plano, né, que é esse objeto aqui. Se a gente dividir essa equação da dinâmica por ml ao quadrado, né, a gente vai obter esta equação diferencial, certo? Ou seja, a gente divide por ml ao quadrado para retirar o fator que está multiplicando θ2 pontos, né? Então, nós temos aqui a equação dinâmica que tem que ser resolvida, né, para obter os ângulos como função do tempo. Claro, a gente vai ter uma condição inicial aí específica, mas esta é a equação que a gente tem que resolver para saber como são os ângulos como função do tempo para um pêndulo plano, independente de qual é que é o ângulo de partida θ0, né? Certo? Bom, se a gente olhar essa equação diferencial, a gente vai ver que ela é uma equação diferencial ordinária, né, de segunda ordem, com a derivada segunda em θ, né? A homogênea, porque o termo das variáveis independentes seria o tempo, né? É nulo, com coeficientes constantes, que está multiplicando as derivadas e a função são constantes, 1 e g sobre L, né? Só que ela é não linear porque o termo em θ, né, ou seja, o termo da variável dependente, θ de t, ele não é linear, ele é senoidal, né? Isso, então, caracteriza uma equação diferencial não linear, né? Que, como eu tinha comentado na aula passada, só é possível ser resolvida numericamente ou por métodos de aproximação, por série, né? Que é o que a gente vai fazer agora, logo depois, né? Mas igual a equação, então, dinâmica, que rege o pêndulo plano para qualquer θ, né? Para θ qualquer, θ de partida qualquer, é uma equação diferencial não linear. Lembrando que aqui a gente, de novo, temos a frequência angular ao quadrado natural do pêndulo plano, ômega zero quadrado, né? Que é a razão entre G e L, né? Como é no oscilador harmônico também. Né? Nós identificamos o coeficiente que multiplica o termo das variáveis dependentes, né? Explicitamente ele vai ter dimensão de frequência angular ao quadrado, né? Explicitamente. Como eu estava comentando para vocês, o termo em seno não é linear em θ, né? Que era o esperado se eu tivesse uma equação diferencial linear. Então, eu vou ter que resolver, de alguma maneira, esta equação diferencial aqui não linear, certo? Claro que ela vai ser aproximada se o meu ângulo de partida, θ0, for pequeno, tá? Se os ângulos de partida forem pequenos, todos os ângulos θ vão ser pequenos, né? Pequenos, para mim, é θ0 muito menor que um radiano, né? E, nesse caso, a gente pode expandir em série de Taylor o seno, né? Aqui eu estou escrevendo até sétima ordem
no argumento do seno a série de Taylor, tá? O primeiro termo é linear, em θ, depois a gente tem os termos ímpares, né? Só termos ímpares, basicamente, no ângulo, né? Ou seja, no argumento do seno, e ainda uma variação, né? Uma mudança variável do sinal, né? Dos termos. Mas basicamente aqui são os primeiros termos da série de Taylor do seno, certo? Se a gente tem ângulos pequenos, né? Muito menores que 1 radiano, a gente pode aproximar a função seno pelo primeiro termo da série de Taylor, que é basicamente o termo linear, né? O termo em θ. E aí, neste caso, se eu tenho ângulos pequenos, menor que 1 radiano, o seno de θ pode ser aproximado por θ, e aí a equação diferencial que a gente vai ter que resolver por movimento, no caso de pequenos ângulos, né, retorna a ser uma função linear. Então, trocamos o seno por θ, e a equação diferencial de movimento a gente já conhece, né, é uma equação diferencial linear. Aqui é a mesma cara que o do oscilador harmônico, né, onde o θ de t está fazendo o papel de x de t, no caso do oscilador linear, transladando, né? Tá, mas a equação de movimento é exatamente a mesma. A equação diferencial é a mesma, né? Lembrando que a condição inicial nossa é que em t igual a zero, a gente está em θ0, e a velocidade angular, que é o θ ponto, né, em t igual a zero, é zero. Então a gente tem uma condição inicial bem específica aqui para resolver a equação diferencial, que é posição inicial zero, velocidade inicial, perdão, posição inicial θ0, velocidade inicial θ ponto. Então, a gente já sabe qual é que é a solução, é uma solução periódica, né, cuja frequência angular é ω0, né, e a amplitude aqui é o próprio θ0. A gente resolveu isso, seria o análogo do oscilador harmônico, quando a gente tem as condições iniciais, uma partícula numa posição x0 com velocidade nula, né, ou seja, partindo do repouso em alguma distância x0 da origem. É a mesma solução que a gente obteve lá no oscilador livre, né? Tem esta cara aqui, explicitamente oscilatório, né? Se a gente for calcular quanto é que é o período desse tipo de movimento, claro, na aproximação de pequeno ângulo pelo pêndulo plano, né? É só 2π sobre ω0, onde ω0 é obtido a partir do G e do L, né? A gente definiu o ω0 quadrado como sendo G sobre L. Então, naturalmente, o período desse tipo de pêndulo com plano com ângulos pequenos, muito menor que 1 radiano, pequenos ângulos, né, da amplitude, é 2π vezes raiz de L sobre G, né? O que a gente vê aqui é que este período, né, para pequenas oscilações não depende do ângulo inicial θ0, ou seja, não depende da amplitude do movimento, né? Esse tipo de movimento em que o período de oscilação não depende das condições iniciais na forma da amplitude original, ou seja, do ângulo de partida original, é chamado isócrono, né? Então ele é o mesmo, o período é o mesmo, independente da amplitude original. É uma constante que independe das condições iniciais. Ele só depende do campo, né, gravitacional uniforme e do tamanho do fio ou, no nosso caso, da haste, né? Então, são os casos dos pêndulos isócronos, onde o período não depende das condições iniciais, né, independente da amplitude original, né? O oscilador harmônico, o pêndulo plano, o pêndulo simples, todos eles têm períodos que são isócronos, né? É o mesmo, independente das condições iniciais. Significa que, para diferentes θ0s, desde que o θ0 seja pequeno, o período vai ser o mesmo, né, independente da partida, né? Isso é o caso particular quando a gente tem ângulo pequeno, onde a gente pode aproximar o seno por o primeiro termo da série de Taylor do seno, né? Se isso não é possível, aí a gente vai voltar para o caso completo não linear. Aqui eu só estou mostrando o gráfico, né, do torque líquido, que é menos mgl seno θ, porque o torque líquido é que vem a dependência do seno, que dá o termo não linear na equação dinâmica, né? O seno aparece devido ao torque líquido, né? Aqui está a expressão completa, que eu fiz o gráfico do torque líquido, né, entre θ, entre menos π e mais π. Lembrando que no pêndulo plano, o mais ou menos π é lá na vertical em cima, né? Lá é na verdade, o mais ou menos π é um ponto de equilíbrio instável, né? Se eu deixar ele nessas regiões, né, lá em cima, o pêndulo
vai descer, né? O pêndulo plano vai descer e vai começar um movimento oscilatório, né? Então, o gráfico é senoidal, tem essa cara, tem zeros em mais ou menos π, tem um outro zero em zero, novamente, né? Corresponde à vertical embaixo, né? O pêndulo plano são menor ponto da trajetória lá embaixo, né? E a forma senoidal. Dá para ver que, claro, que para pequenos ângulos em torno de θ igual a zero, né? A dependência é aproximadamente linear. No caso linear, a gente tem que o torque líquido vale menos mg Lθ, né? E para ângulos maiores, né, maiores que 1 radiano, a gente tem já uma deformação, né? Que vem do seno, explicitamente. Esse é o gráfico do torque líquido. Em vez de a gente resolver esse problema a partir da equação dinâmica, ou seja, a partir do torque líquido, a gente pode resolver também por conservação da energia mecânica, porque esse pêndulo plano é um sistema conservativo, né? A única força externa, a única força, né? O campo de força que está atuando sobre o pêndulo plano é a força gravitacional, que é conservativa. Então, como não tem força dissipativa, no caso, a gente tem conservação da EMEC. Eu posso utilizar a conservação da energia mecânica para obter informações, né, sobre o movimento sem ter que resolver explicitamente a equação diferencial não linear associada ao pêndulo plano. Então, ao invés de resolver explicitamente a equação diferencial não linear, que é complicada, que é só numérica, na verdade, né, a gente vai tentar obter toda a informação possível a partir da conservação da energia mecânica. O que eu vou fazer agora, nos próximas transparências, próximos momentos, né, é obter o período do pêndulo plano, no caso completo, para qualquer ângulo de partida θ0, usando conservação de energia mecânica, e depois a gente vai analisar qualitativo o movimento do pêndulo plano a partir do espaço de fase, ou seja, θ ponto versus θ. Né? A gente consegue entender que tipo de movimento o pêndulo plano vai ter só analisando o espaço de fase. O espaço de fase é fácil de entender como é que são os caminhos de fase a partir da conservação da energia mecânica. Então, são dois passos que eu vou fazer. Primeiro, determinar o período para o pêndulo plano e depois vamos calcular quanto é que é o espaço de fase, né? A expressão dos caminhos de fase, quem são as trajetórias no plano de fase para o pêndulo plano. Então, vamos assumir conservação de energia mecânica, se lembrando que a energia mecânica é a soma da energia potencial e a gravitacional, né? A energia potencial gravitacional. Lembrando que a gente está assumindo que a energia potencial gravitacional é zero em θ igual a zero, ou seja, no ponto mais baixo da trajetória, né? Lembrando que os ângulos estão sendo medidos a partir da vertical aqui. Então, quando θ é igual a zero, a gente está exatamente na vertical e a massinha está no seu ponto menor da trajetória, mais baixo da trajetória. Né? As energias que vão entrar aqui na expressão da energia mecânica conservada são, como é rotação pura, não tem translação, né? A energia cinética é a energia cinética rotacional. A energia rotacional vale 1/2 momento de inércia, velocidade angular ao quadrado, onde o momento de inércia está fazendo o papel da massa e a velocidade angular está fazendo o papel da velocidade linear, no caso de rotação pura. Né? Mas a expressão da energia cinética rotacional, que é o caso desse corpo rígido que só rotaciona, né? É 1/2 I ômega 2, onde a gente já determinou quanto é que é o momento de inércia, ml quadrado, né? E a velocidade angular é θ ponto, né? Então aqui a gente tem θ ponto ao quadrado. Então a expressão da energia cinética está escrita explícita em termos do ângulo, né? Na verdade, derivada do ângulo ao quadrado, né? A velocidade angular ao quadrado. A energia potencial gravitacional é mgh, lembrando que o h é medido a partir do mínimo do potencial, né? Que é o ponto mais baixo da trajetória aqui. Aqui está o h. Para um ângulo θ, eu vou ter um h. Para cada ângulo θ, eu vou ter um h diferente. O que eu vou fazer aqui é reescrever a altura h, né? Escrita em termos do ângulo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a trigonometria, tá? Como é que eu escrevo h em termos do ângulo θ, né? Bom, aqui o tamanho da vareta, né, da haste é L, né? Quando a gente tem um ângulo θ aqui, que corresponde a uma altura h, a projeção da haste na direção vertical para o ângulo θ, né, vale esta projeção aqui, que é o cateto adjacente, né, desse triângulo retângulo, onde a hipotenusa é L. Né?
Então está claro que esta projeção aqui vale L cosseno θ, que é o que eu estou escrevendo aqui. Né? Então, essa distância aqui é L cosseno θ, o tamanho total da haste aqui na vertical é L. Então, se eu subtrair L menos L cosseno θ, ou seja, se eu subtrair todo o tamanho da haste e subtrair dela L cosseno θ, eu vou obter a altura H. Então, aqui eu estou só reescrevendo a altura H a partir do θ, né? É L, né, menos a projeção, né, que é L cosseno θ. Com isso eu fatoro L e eu consigo então reescrever a energia potencial gravitacional em termos do ângulo θ. Eu escrevi o H em termos de θ, a expressão da energia potencial gravitacional em termos do ângulo é EGL, 1 menos cosseno de θ. Então, tanto a energia cinética quanto a potencial, né, estão escritos em termos do ângulo, né, ângulo θ. Lembrando que as condições iniciais nossas são θ ponto igual a zero, né, se a gente parte do repouso, né, não tem velocidade angular em t igual a zero, e a posição angular em t igual a zero, θ em t igual a zero é θ zero. Essas são as condições iniciais. Né. Isso significa que para essas condições iniciais, né, a gente tem que a energia cinética inicial é nula, né, porque a velocidade angular é nula, em t igual a zero, então a energia cinética em θ igual a θ zero, que corresponde a t igual a zero, também é zero, não tem energia cinética instantânea em t igual a zero. E o valor da energia potencial gravitacional, quando θ igual a θ zero, né, só substituir θ zero aqui na expressão da energia potencial gravitacional em termos do ângulo. Né? Isso é mgl, 1 menos cosseno de θ zero. Então aqui eu tenho os valores da energia cinética rotacional e da energia potencial gravitacional no instante inicial t igual a zero, onde o ângulo é θ zero. Né? Então, para o ângulo θ zero, a energia cinética é nula e a energia potencial é máxima, né? Que é dependente deste ângulo. Né? Ao invés de escrever 1 menos cosseno, a gente vai simplificar o 1 menos cosseno e escrever ele em termos do seno quadrado, né? Onde a gente vai usar que cosseno de θ é 1 menos 2 seno quadrado de θ sobre 2. A gente vai reescrever a energia potencial gravitacional em termos do seno. Né? Então, eu venho aqui no g de θ, substituo o cosseno por seno quadrado, desta forma aqui. Né? E aí a gente tem que a energia potencial gravitacional pode ser escrita como sendo 2 mgl seno quadrado de θ sobre 2. Né? E a energia mecânica está pronta para ser calculada. Né? A energia mecânica que vai ser conservada é a mesma energia mecânica no instante inicial. Então, se eu somar a energia cinética mais a potencial no instante inicial, onde o ângulo é θ zero, este valor de energia mecânica, que é a soma dessas duas energias, vai ser conservada. É sempre a mesma para qualquer tempo. Então, a gente aqui vai somar a energia cinética em θ zero e a potencial em θ zero, que corresponde a t igual a zero. A gente mostrou que a energia cinética é nula no início, né, em t igual a zero, em θ zero. E a energia potencial gravitacional calculada em θ zero, agora escrita em termos do seno, né? É 2 mgl seno quadrado de θ zero sobre 2. Está aqui. Né? Então aqui está o cálculo de quanto equivale a constante energia mecânica. Né? Vale 2 mgl seno quadrado de θ zero sobre 2, que basicamente é a energia potencial gravitacional em θ zero, né? Ou em t igual a zero. Certo? Lembrando que θ zero é o ângulo de partida, né? O ângulo de partida que é diferente de 0 graus, né? Muito bem, lembrando que a gente tem a conservação da energia mecânica. Se a energia mecânica é conservada, a gente pode escrever, então, a energia cinética em termos da diferença da energia potencial, da energia mecânica com a energia potencial gravitacional, né? Lembrando que se a ME é a soma da cinética mais potencial, a gente pode escrever, então, a cinética em termos da diferença de G e U. Lembrando que a energia cinética está escrita em termos da velocidade angular ao quadrado. Né? A energia cinética é 1/2 de ml quadrado, θ ponto quadrado. E a diferença da energia mecânica menos a energia potencial gravitacional é esta expressão aqui, que é a energia mecânica, né? Menos a expressão da energia potencial gravitacional para qualquer θ. Né? Esta daqui. Tudo escrito em termos de seno. Se eu comparar, se eu fizer a subtração de E menos U de θ, a gente vai obter essa expressão para a diferença. Né? Depende do seno quadrado de θ sobre 2 e do seno quadrado
de θ0 sobre 2. Né? Basicamente é isso. Isolamos θ ponto quadrado, né? Ou seja, dividimos o lado direito por 1 meio ml quadrado, né? E tiramos a raiz quadrada, ou seja, eu quero isolar θ ponto. Se eu isolar θ ponto, né? Nesta equação aqui, eu vou obter que o θ ponto, então, pode ser escrito em termos desta raiz aqui, né? Basicamente a raiz quadrada dos termos de seno de θ0 e seno quadrado de θ sobre 2. Né? As diferenças dos senos ao quadrado, raiz quadrada a menos as constantes, depois que a gente já passou o que acompanha o θ ponto quadrado e tira a raiz. Né? Basicamente o que sobra é um 2 raiz quadrada de g sobre l. Então aqui a gente escreveu o θ ponto em termos de θ, certo? Θ ponto em termos de θ. E lembrando que θ ponto é dθ dt, né? Derivada do ângulo relativo ao tempo, certo? Aqui nós temos então uma equação diferencial de primeira ordem. Lembrando que a nossa equação diferencial não linear original é uma equação de segunda ordem não linear. O que nós temos aqui é uma equação agora de primeira ordem para o ângulo como função do tempo, né? Já diminuímos uma ordem, analisando em termos da energia mecânica, da conservação da energia mecânica. A equação diferencial que eu vou ter que analisar deixa de ser de segunda para ficar de primeira ordem. Claro, ela ainda é não linear, porque a dependência no ângulo aqui, né, na variável θ de t, é seno quadrado e ainda tem uma raiz, né? Ainda continua sendo não linear, mesmo sendo de primeira ordem. Né? Mas igual, é uma de primeira ordem que a gente sabe resolver. A gente resolve a equação diferencial de primeira ordem por separação de variável, lembrando que a variável dependente é θ, a variável independente é tempo, né? Então nós separamos das variáveis, né? Eu vou deixar na esquerda a dependência temporal, né? Ou seja, eu passo o dt para o lado de cá, então fica ele sozinho, porque não tem nenhuma dependência temporal nessa parte aqui, né? E com o dθ vai toda a dependência em θ de t, né? Todos a raiz quadrada e as constantes, né? Então, quando eu passo para baixo aqui do dθ toda esta quantidade, eu posso, na verdade, só trocar o sinal da raiz quadrada, né? Se é 1 meio aqui, ela vira menos 1 meio, claro, inverter a constante que acompanha aqui, né? Então, em vez de 2 raiz de g sobre l, a gente tem 1 meio l sobre g, inversão das constantes. Basicamente, então, aqui separou variável, tempo, ângulo, né? Então, já estamos resolvendo a equação diferencial de primeira ordem, não linear ainda, em termos da separação de variável, tempo e θ. Lembrando que o período vai vir quando eu integro, né, o tempo. Se eu fizer a integração temporal, eu posso integrar os ângulos correspondentes a um período, certo? Então, como eu comentei com vocês, eu vou usar a conservação da energia mecânica para obter o período do pêndulo plano. No caso geral, né, sem fazer aproximações, certo? A gente consegue ver, aqui eu estou fazendo um sketchzinho, né? Se eu partir do ângulo θ0, for e voltar na mesma posição angular, né? Ou seja, voltar no θ0, né? E voltar, se eu for de θ0 até 0, ou de 0 até θ0, né? Isso vai corresponder a 1/4 do período completo do movimento oscilatório, né? Então, se eu integrar, né, no ângulo aqui de θ, de 0 até θ0, que é este pedacinho aqui só, esta contribuição de integração angular entre 0 e θ0 vai corresponder a apenas 1/4 do período. Então, quando eu fizer a integração, por exemplo, de 0 até θ0 aqui na parte angular, isso vai corresponder na integral do tempo a 1/4 do período. E é o que eu vou fazer agora. Vou tomar a equação diferencial de primeira ordem já separada das variáveis, e integro no tempo e no ângulo eu vou integrar de 0 até θ0, né? Estou integrando em θ de 0 até θ0. E eu sei que o tempo correspondente, quando eu integro no tempo para essa região angular, corresponde então a 1/4 do período, certo? E aí eu consigo escrever o período do pêndulo plano, para qualquer caso geral θ0, né? Em termos da integração angular, né? Claro que essa integração angular é complicada, porque eu tenho raiz quadrada e um denominador, né? E um seno quadrado de θ lá embaixo, né? Calculado nesses limites de integração, né? De 0 até o ângulo de partida, né? Que é o θ0. A princípio, nós conseguimos determinar, a partir da conservação da energia mecânica, qual é que é o valor do período do pêndulo, né? Do pêndulo plano, certo? Para qualquer ângulo θ, né? Vocês conseguem ver aqui claramente, né? Essa integral, se eu conseguir fazer ela, tanto basicamente numérica, né?
o resultado dessa integração é uma função de θ0. Então já dá para adiantar que o período do pêndulo plano depende explicitamente do ângulo de partida θ0. Então já está claro que o período do pêndulo plano não é isócrono. Ele vai depender explicitamente, está claro aqui, né? Quando eu integrar isso, integrar o ângulo θ de 0 até θ0, isto vai ser uma função de θ0, isso significando que o período vai depender de θ0. Então ele deixa de ser isócrono para depender do ângulo de partida, ou seja, vai depender da amplitude original, né, do movimento. Essa integração que a gente tem aqui, que é o inverso da raiz quadrada, onde a gente tem o seno quadrado embaixo, integrado em ângulos que são finitos aqui, né, 0 a θ0, tem um nome especial que é chamada integral elíptica de primeiro tipo. Tá? Então, toda vez que a gente tiver raiz quadrada, inverso da raiz quadrada, seno quadrado embaixo, integrado de 0, ou seja, em triângulos finitos, né, uma integral definida, começando em 0 no ângulo até θ0, tem um nome especial, né, desse tipo de integral, que é a integral elíptica de primeiro tipo. Ela só pode ser calculada numericamente. Tá? Tem tabelas dos valores numéricos dessas integrais. Tá? As integrais elípticas de primeiro tipo não podem ser calculadas a partir de funções elementares. Elas só podem ser calculadas numericamente. Só tem solução numérica. Então, para resolver o período do pêndulo plano, a gente vai ter que resolver uma integral elíptica de primeiro tipo numericamente. Claro que eu vou mostrar aqui qual é que é a solução aproximada dessa integral elíptica de primeiro tipo, para a gente entender qual é que é a dependência no θ0, né, explicitamente. Ou seja, as aproximações mais ou menos razoáveis, né, da minha integral elíptica, que só pode ser calculada numericamente. Para facilitar o cálculo e a expansão, né, calcular aproximado a integral elíptica de primeiro tipo que a gente obteve para o período, eu vou só fazer uma mudancinha de variável. Em vez de calcular em termos de seno, né, de θ sobre 2, em uma integração angular, eu posso mudar a variável para fazer uma simplificação aqui do integrando. Então, a minha mudança de variável é essa daqui, tá? Ao invés de integrar em θ, eu vou integrar numa nova variável, que é a variável z, tá? Eu vou definir a variável z como sendo seno de θ sobre 2, dividido por seno de θ0 sobre 2, que são os termos que aparecem aqui dentro da raiz quadrada, né? Os senos que aparecem dentro da raiz quadrada. Uma razão, né, desses senos, né? Tanto de θ sobre 2 quanto θ0 sobre 2. Lembrando que seno de θ0 sobre 2 é uma constante, tá? Essa constante, para não ficar escrevendo toda hora seno de θ0 sobre 2, eu vou chamar de k essa constante. Mas lembra que k depende do ângulo de partida θ0, né? K é seno de θ0 sobre 2, K2 é seno quadrado de θ0 sobre 2, né? E aí, escrito em termos de K, a variável nova, que é a variável de integração nova, que é a Z, é seno de θ sobre 2 dividido por K. Bom, para a gente fazer a mudança de variável, além de dar o nome da nova variável, a gente vai ter que reescrever o dθ em termos do dz, né? Então, para isso, a gente vai ter que calcular quanto é que é dz dθ, né? Onde z é seno de θ sobre 2 sobre K. Bom, aqui eu estou calculando explicitamente a derivada de z relativa a θ, né? A derivada do seno de θ sobre 2, derivada do seno de θ sobre 2 sobre K a derivada do seno é cosseno, né? Mas claro, a gente dentro do integrante a gente tem θ sobre 2, então vai aparecer um meio a mais na derivada de função composta, né? E embaixo a gente tem o K, né? O K que é seno de θ0 sobre 2. Lembrando que o meu integrando só depende de senos, então eu vou ter que reescrever este cosseno de θ sobre 2 em termos de seno de θ sobre 2. Para isso a gente vai usar identidades trigonométricas, né? Lembrando que cosseno de θ sobre 2 pode ser escrito como raiz quadrada, né, de 1 menos seno quadrado de θ sobre 2. Porque a gente tem que seno quadrado de θ sobre 2 mais cosseno quadrado de θ sobre 2 é igual a 1, isola o cosseno quadrado e depois tira a raiz, né? A gente pode escrever o cosseno de θ sobre 2 em termos do seno quadrado de θ sobre 2, né? Explicitamente. E aí sim, como a gente vai relacionar o seno quadrado com o z, né? Então está claro que o seno quadrado de θ sobre 2 é escrito como seno Z2K2, né? Z2K2 ou K2Z2 está aqui explicitamente. Tá? Então, escrevi dz dθ em termos da variável z e da constante k, né?
Então está claro que dθ vai ser substituído por dz a menos de um fator multiplicativo, né? Passa o dθ para cá e no denominador, então inverte, né? Fica 2k sobre a raiz quadrada, onde a dependência na raiz quadrada lá embaixo, eu tenho z2, a nova variável de integração. Então, além de fazer a mudança de variável, z, ou seja, reescrever o seno em termos de z, nós reescrevemos também a diferencial dθ em termos do dz, né? Lembrando que os limites de integração na nossa variável nova, né, é fácil de entender, né? Então, eu vou ter quando θ é igual a zero, né? Lembrando que os limites de integração são de 0 até θ zero, né? Quando θ é igual a zero, o seno é zero, então automaticamente a variável z é zero, então o limite inferior é zero. E z, quando θ é igual a θ zero, é 1, né? Porque eu vou ter, quando θ é igual a zero, o z vai ser seno de θ zero sobre 2, dividido por seno de θ zero sobre 2, que é exatamente 1. Então, os limites de integração na variável nova z, né, é de 0 até 1. Tá? Já substituí os limites, já troquei as variáveis, aqui eu estou substituindo todo mundo, né? Aqui, estou substituindo os termos dentro da primeira raiz quadrada, que é menos 1 meio, seno quadrado de θ zero sobre 2 e seno quadrado de θ sobre 2, escrito em termos da variável z. Basicamente é isso daqui, né? K2 menos K2Z2, né? Essa é a substituição do que está dentro deste colchete aqui, tá? Na potência menos 1 meio, potência menos 1 meio. E depois nós temos o 2K, né? Eu já passei o 2 para frente aqui, onde eu tinha 2 originalmente, né? Multiplicado por 2 dá 4. Né? Esse 4 aparece caso do 2K, desse 2K aqui, né? E nós temos aí uma raiz quadrada, né? No denominador, que é 1 menos K2E2, que está aqui. Tá? Então, já fiz toda a substituição de variáveis. Lembrando que no primeiro termo aqui, a gente pode fatorar K quadrado, né? Ou seja, quando a gente fatora K quadrado e faz a potência menos 1 meio, isso me dá um K, né, a mais, né? Um K na menos 1, na verdade. Né? K na menos 1 que multiplica 1 menos Z2 na menos 1 meio. Então, daqui para cá, eu posso fatorar K2 e aí eu vou ter um K na menos 1 multiplicado por 1 menos E2 na menos 1 meio. Esse K na menos 1 vai cancelar com esse K que vem da diferencial, né, substituída, né? Eu tenho o cancelamento desses Ks aqui. E o que sobra, no final das contas, dentro do denominador em z, né, é esta função. Né? Potência menos 1 meio, em comum aqui, né? 1 menos z quadrado multiplicado por 1 menos K2Z2. Tá? Esta aqui já é o integrando final. Né? Então, a minha integral elíptica de primeiro tipo, né, associado ao período do pêndulo plano, pode ser reescrito em termos de uma integração em z, de 0 até 1, né, explícito, que vai depender basicamente do valor de k, né, ou seja, o valor de θ zero, lembrando que k é seno de θ zero sobre 2. Né? E isso, de novo, como eu estava comentando com vocês, isso aqui só é possível ser calculado analiticamente. Né? Esta integral aqui só é possível ser calculada numericamente. Existem tabelas de integrais, né? Eu depois nas atividades ou no link que eu vou deixar para vocês, eu vou deixar os links onde estão as tabelas ou como calcular numericamente esse tipo de integral aqui, né? Esse tipo de integral que corresponde à integral elíptica de primeiro tipo, né? Em geral, vocês vão ver tabelas desse tipo, né? Onde tem uma função f maiúsculo para a integral elíptica de primeiro tipo, que depende do k, né? Que é a única constante que tem aqui dentro desse integrando, e o limite de integração superior. No nosso caso, é 1, né? Mas pode botar qualquer outro tipo de limite de integração, que se chama x, tá? Então, as integrais elípticas, as tabelas de integrais elípticas, são dependentes de dois valores, né? O valor de k e o valor de x, que corresponde ao limite superior da integral elíptica, né? Claro, com k quadrado menor que 1, né? Explicitamente. Então, a gente consegue calcular numericamente, né, quanto equivale para cada k, né, e o limite superior sendo 1 na integração, quanto equivale o valor dessa integral, chamadas f maiúsculo kx. Tá? Depois vão praticar isso. Mas só tem solução numérica, tá? Então, é uma caixa preta. Tem que calcular numericamente quanto é que é
esta integral, e obviamente ela vai depender de k, que depende do ângulo inicial. Dado o ângulo inicial, o valor da integral elíptica vai depender desse valor de k, das condições iniciais. Como eu estava falando para vocês, é só numérico, mas eu posso fazer algumas aproximações e tentar resolver por métodos aproximados, né, o período do pêndulo plano, aproximando ou integrando, né. Aqui eu vou fazer uma expansão em k, que aparece só nesse segundo termo aqui, tá? A única dependência em k na integral elíptica é o termo de k quadrado que multiplica o z2 aqui no meu integrando, certo? No segundo termo do que está dentro da raiz quadrada. Tá? Então, esta integral elíptica a gente vai ter que calcular. Então, eu vou fazer aproximações. O que é a minha aproximação? Tá? Eu vou assumir, então, que o módulo de θ0 é menor que π. Lembrando que π é lá em cima, no pico, né? Lá em cima, quando o meu ângulo relativo à vertical está lá em cima, né? Na vertical superior. Né? Se o meu ângulo θ0 for de partida, né? θ0, módulo dele, for menor que π, lembrando que isso tem uma consequência para os valores de k, né? Lembrando que k é seno de θ0 sobre 2. Se o θ0 é menor que π, significa que vai ser menor que 1, né, o valor de k. Lembrando que o máximo, quando θ0 é π, o seno aqui de π sobre 2 é 1, né? Então teria k igual a 1 para π. Se o θ0 é menor que π, significa que k, módulo de k, né, é menor que 1. Se o módulo de k é menor que 1, o quadrado dele, né, o k2, é muito menor que 1. E aí eu posso fazer expansões em k, porque k então vai ser um parâmetro pequeno. Então aqui eu vou fazer uma expansão da minha integral elíptica, no caso onde o ângulo de partida é menor que π, que é o suficiente para a gente ter k quadrado muito menor que 1, ou seja, k quadrado é um parâmetro pequeno que justifica uma expansão em Taylor deste fator aqui, né? Deste fator que depende de k na minha integral elíptica de primeiro tipo. Ou seja, a expansão que eu vou fazer é do termo, do fator, né? Do fator. Só essa parte, só a raiz quadrada dessa segunda parte aqui, né? Ou seja, eu vou expandir a potência menos 1 meio na função 1 menos K2Z2, né? 1 menos K2Z2, assumindo que K2 quadrado é muito pequeno. Para isso, a gente vai precisar saber a série de Taylor dessa função, né? 1 menos U na menos 1 meio, que é o que está aqui, onde o U, quem está fazendo o papel de U aqui, é K2Z2. A expansão de Taylor dessa função, né? 1 menos U na potência menos 1 meio para U muito menor que 1, né? Está aqui explicitamente a série de Taylor até terceira ordem, né? É 1 mais 1 meio de U mais 3 oitavas de U quadrado e assim por diante, né? Série de Taylor explícita desta função. Como U vai ser K2Z2, né? A gente vai substituir explicitamente os U's aqui na expansão em Taylor, né? Então a gente tem 1 mais 1 meio K2Z2 mais 3 oitavos K2Z2 ao quadrado, que dá K4 Z4 e assim por diante. Então eu estou expandindo neste limite, onde o K2 quadrado é muito menor que 1, o fator que depende de K. Né? Lembrando então que quando eu faço essa expansão, né? Quando eu faço essa expansão, que é deste fator aqui, a minha integral elíptica vai ter esta cara, né? Esta cara aqui, onde aqui eu tenho explicitamente no colchete a expansão deste fator. Então, o que eu consigo ver aqui na minha expansão para ângulos menores que π? Eu consigo ver que o resultado do período do pêndulo plano pode ser obtido por método aproximado, né? Se eu for calcular, né, os primeiros termos das integrais que vão aparecer aqui. Né? As integrais que vão aparecer termo a termo, elas são simples de calcular. Né? São tabeladas os valores das integrais que a gente vai ter aqui. Então, não é numérico, é analítico, né? Termo a termo, né, na expansão. Quanto mais termos na expansão a gente utilizar, mais próximo do valor numérico da conta completa da integral elíptica vai ser. Tá? Mas, basicamente, a gente vai conseguir fazer um cálculo aproximado para ângulos de partida menor que π. Certo? Então, os resultados do período vão depender da soma das integrais. Eu vou mostrar as três primeiras integrais que a gente vai ter que fazer. Né?
A primeira integral que aparece aqui é quando a gente tem o primeiro termo, que é o termo 1 aqui na expansão, né? A integral, perdão, que a gente vai ter que resolver, né, que multiplica o fator k raiz quadrada de L sobre G, é esta integral aqui, né, a integral de 0 até 1, né, dz, onde lá embaixo a gente tem raiz quadrada de 1 menos z quadrado. Essa é a integral indefinida dos arquisseno, né? Este integrando aqui nos dá como resultado o arquisseno de z, e agora a integração é z, né? Arquisseno de z calculado de 0 a 1, né? O arquisseno de z calculado de 0 até 1 é π sobre 2 positivo, né? Está calculado a primeira integral. A segunda integral que a gente vai ter que calcular, menos as constantes no meio K2, né? É a integral de z2 dividido pela raiz quadrada, né? Z2 pela raiz quadrada, calculado de 0 até 1. Ela é analítica, né? Tá aqui a integral indefinida, né? Ela depende de z quadrado e arquisseno de z, calculada de 0 aí. Quando a gente coloca os limites de integração, né? A gente vê explicitamente que o resultado numérico, né, dessa integral definida é π sobre 4. Tá? Então, o cálculo explícito quando eu substituo os limites de integração. Mas vejam bem, todos os termos que eu estou calculando, todas as integrais termo a termo, são todas analíticas, né? Se eu for para o próximo termo, que é o termo de... a próxima integral que eu precisaria, menos das constantes, é a integral de z na quarta dividido pela raiz quadrada de 1 menos z quadrado, integrado de 0 até 1. Vai dar π sobre 2 o resultado dessa integral e assim por diante. Todas as integrações que a gente for obter a partir de termo a termo, todas elas são analíticas e a gente pode calcular o valor numérico quando a gente substitui os limites de integração, né? Então, a gente pode calcular termo a termo, analiticamente, né? Explicitamente termo a termo. Aqui eu já estou colocando para nós os primeiros termos, os resultados das integrais, né? Aqui na ponta a gente tem a normalização, que é 4 raiz de L sobre G, né? E os resultados das integrais, claro, multiplicado os resultados das integrais pelas constantes correspondentes, né? 1 meio de K2, 3 oitavos de K na quarta, assim por diante. Então, a primeira integral deu π sobre 2, a segunda integral deu π na quarta, mas ela é multiplicada por K2 sobre 2, né? A terceira integral vai dar π sobre 2 multiplicada por, 3 oitavos de π sobre 2, né? 3 oitavos de π sobre 2 multiplicado por 3 oitavos de K na quarta. Esses caras são os fatores numéricos que multiplicam as potências de Z aqui, né? Além do resultado integral, explicitamente. O que eu fiz? O que a gente conseguiu obter? Aqui a gente ainda pode fatorar π sobre 2, né? Π sobre 2 fatorado, sai para fora π sobre 2. Com isso eu tenho 2π aqui na porta, raiz de L sobre G e o resto, que sobrou depois da fatoração do π sobre 2. O que eu vejo é que o período aproximado, né, para ângulos de partida menor que π, para o período plano, né, depende explicitamente de potências, né, de potências de K, ou seja, potências de seno de θ0, que é o ângulo de partida. Então, como a gente já sabia isso, né, o período depende explicitamente do ângulo de partida θ0. Vejam bem, se o K é muito pequeno, ou seja, se o meu ângulo de partida é muito, muito pequeno, né, a gente tem a expressão do pêndulo plano no limite de pequeno ângulo, que o período é isócrono e não depende do ângulo de partida θ0, que é o primeiro termo da expansão. Para ângulos não muito pequenos, não muito, muito menor que 1 radiano, o período depende explicitamente do θ0 na forma dessas potências aqui, na minha expressão aproximada para o período do pêndulo plano. Né? Claro que se o ângulo for pequeno, né, onde o módulo de K não é muito grande, a série vai convergir rapidamente. Se o módulo de K está próximo a 1, mas ainda menor que 1, aí a convergência só vai acontecer se a gente utilizar muitos termos na minha série. Né? Mas essa expressão aqui é válida desde que o módulo de K seja menor que 1, que corresponde a ângulos de partida menor que π. A gente pode usar toda a série ou truncar a série se os ângulos forem pequenininhos. Né? Aqui eu vou calcular explicitamente em termos de θ0, né? Abrindo explicitamente as potências de K em termos do θ0. Então, eu vou assumir aqui que o ângulo é pequeno, mas não tão pequeno, né?
onde a gente pode usar até segunda ordem na expansão do seno, né? Lembrando que K é seno de θ0 quadrado. Então, eu vou expandir o seno de θ0 sobre 2, que é a condição inicial, né? Até, não em primeira ordem, que seria o caso de pequeníssimos ângulos, né? Mas se o ângulo for suficientemente pequeno, eu vou usar o segundo termo, até o segundo termo na expansão em Taylor do seno, né? O primeiro termo é o próprio argumento, que é o θ0 sobre 2. O segundo termo é θ0 sobre 2 a potência cúbica dividido por 3 fatorial, né? Segundo termo da série de Taylor do seno, certo? Com isso eu já sei quanto é que é K, né? K depende explicitamente de θ e de θ ao cubo, né? É explícito, né? Então eu vou aproximar seno de θ0 sobre 2 com potência linear e cúbica de θ0, usando a expansão em série, né? E lembrando que K é seno de θ0 sobre 2, eu posso aproximar quanto é que é K quadrado, tá? Potências pares que aparecem aqui na minha expansão do período, né? Eu posso então aproximar K quadrado por 3 potências pares, né? Então é o quadrado desses dois termos aqui, né? Eu vou ter então um termo quadrático, um termo na quártica, né? E um termo sextuplo, tá? Então o K quadrado vai de θ0 2 até θ0 6. Lembrando que aqui os primeiros termos da expansão em K, no meu período, envolve K quadrado sobre 4 mais 9,64 K na quarta, né? Então aqui eu estou calculando explicitamente o valor daqueles dois primeiros termos em K, se eu assumir uma expansão do seno de θ0 sobre 2 até potência cúbica de θ0, né? Então, eu estou calculando aqui para vocês explicitamente quanto é que vai dar as primeiras potências, né? Não veio o caso, é só substituição direta, né? De quanto é que vale K2 e o quadrado de K2, que é K na quarta, né? Então, eu consigo ver que o primeiro termo da expansão desses dois primeiros termos é um termo quadrático que vale θ0 quadrado sobre 16 avos. O próximo termo é um termo quártico em θ0, cujo coeficiente é 11 dividido por 3.072 avos, né? Bom, substituindo esses dois primeiros termos na nossa expansão, né, em série, para o período do pêndulo plano, agora explicitamente escrito não em termos de K, mas em termos de θ0, né? Aqui eu estou escrevendo só para a gente ter a cara explícita, né, do período em termos do θ0. Deixa de ser isócrono e depende explicitamente do ângulo inicial. Para cada ângulo inicial eu vou ter um período distinto para o pêndulo plano, né? Claro que para ângulos pequenininhos, muito pequenininhos, esses termos aqui da expansão são irrelevantes comparado com um, eu volto a ter um período isócrono, né? Mas está claro que para ângulos menores que π, necessariamente eu tenho dependência explícita na condição inicial, na forma do ângulo inicial θ0, certo? Deixa de ser isócrono para ser um período não isócrono para o pêndulo plano. Lembrando que essa expansãozinha nossa aqui é para ângulos menores que π, né? Para ângulos maiores que π ou da ordem de π, a gente não pode usar a expansão. A gente vai ter que calcular numericamente a integral elíptica de primeiro tipo, ou seja, calcular sem aproximações, né? A nossa integral original, que é essa daqui, né? Para obter o período como função de k, né? Que é o parâmetro que vai entrar aqui na conta. Para ângulos maiores ou iguais a π. Para ângulos menores que π, a gente consegue fazer essa aproximação, como eu mostrei para vocês. Calculamos o período, lembrando que a gente obteve tanto o período completo quanto aproximado usando a conservação da energia mecânica, né? Eu vou também usar a conservação da energia mecânica para obter o diagrama de fase do pêndulo plano, ou seja, como funcionam, como é que depende a velocidade angular em termos de θ. Claro, como eu tenho rotação, né, o espaço de fase para translação seria x ponto versus x, né, velocidade linear, né, de velocidade de translação versus posição. Aqui, como a gente tem rotação, o espaço de fase, o diagrama de fase vai ser as velocidades angulares, θ ponto, vezes o ângulo, né? Ou seja, θ ponto como função de θ. Isso é o diagrama de fase, ou espaço de fase, para o meu pêndulo plano. Eu quero obter θ ponto como função de θ. Essa dependência de θ ponto como função de θ, a gente vai também obter, né, as trajetórias no espaço de fase
a partir da conservação da energia mecânica também, né? Ou seja, eu vou calcular aqui os possíveis caminhos de fase, que são as trajetórias no espaço de fase, θ ponto versus θ, para o pêndulo plano, para todos os ângulos, né, de partida possíveis, né? Certo? Lembrando que lá atrás da conservação da energia mecânica, né, a gente conseguiu escrever o θ ponto ao quadrado, só lembrar aqui, lá atrás, da conservação da energia mecânica, na verdade, da escrita da energia cinética, em termos da diferença da energia mecânica e da energia potencial, a gente mostra aqui, né, que eu posso escrever θ ponto ao quadrado em termos de θ explicitamente. Foi o nosso ponto de partida para calcular o período, né? Foi a partir do θ ponto escrito em termos de θ que a gente conseguiu escrever o período de forma completa ou aproximada. Lembrando que θ ponto quadrado é explicitamente dependente de seno quadrado de θ sobre 2. Então, vou voltar. Então, usando conservação da energia mecânica, né, escrevendo a energia cinética em termos da energia mecânica e potencial, nós mostramos anteriormente, né, que θ2 ponto, né, θ ponto quadrado, o quadrado da velocidade angular, depende explicitamente de seno quadrado de θ sobre 2. Então, já está aqui explícito quais são os caminhos de fase para um pêndulo plano. O θ ponto quadrado depende explicitamente do seno quadrado de θ sobre 2. θ ponto como função de θ está aqui. Caso completo para qualquer ângulo inicial θ0. Né? Os caminhos de fase são esses aqui. Né? Todos os caminhos de fase obedecem esta equação. Né? Claro, essa é uma função complicada do seno, mas a gente pode ver casos particulares, né? Quais que são os caminhos de fase no espaço de fase θ ponto versus θ para casos particulares de ângulos, né? Vamos começar com o nosso caso que a gente acabou de fazer o cálculo aproximado do período, onde o θ0 é muito menor que π, né? Onde a gente consegue fazer aproximações para o período do pêndulo, que a gente acabou de mostrar aqui, né? As aproximações para ângulo pequeno, né? Menor que π, muito menor que π. Se o θ0 é muito menor que π, a gente pode aproximar o seno de θ, né? Então, significando que o ângulo de partida é muito pequeno, né? Muito menor que π. O seno de θ pode ser aproximado por seno de θ, ou seja, a gente vai tomar o primeiro termo da série de Taylor do seno, né? Tanto por θ0 sobre 2, quanto por θ sobre 2, né? Seno de θ sobre 2. Então, aqui, para ângulos pequenininhos, muito menores que π, os senos, né? Os senos quadrados podem ser substituídos por as suas aproximações. O seno de θ0 sobre 2 é θ0 sobre 2, e o seno de θ sobre 2 é θ sobre 2. Então, eu estou usando as expansões em série de Taylor, usando o primeiro termo da série de Taylor para os senos, né? Tanto o seno de θ0 sobre 2 quanto de θ sobre 2, certo? Com isso, para pequenos ângulos, muito menor que π, a gente tem quais são os caminhos de fase aproximados do meu pêndulo plano, né? Basicamente, aqui eu só tenho dependências quadráticas no θ0 e no θ. Né? Então, θ ponto quadrado vai depender do quadrado de θ quadrado. Né? Ou seja, quadrado de θ, certo? Basicamente, estou aqui só fatorando g sobre L, né? O θ ponto quadrado vale g sobre L. A diferença dos quadrados do ângulo inicial θ0 e do ângulo θ. Né? Eu vou passar para o lado do θ ponto quadrado a constante g sobre L, né? Com isso eu vou ter essa expressão, certo? O que eu vejo aqui, né, quando eu olho a dependência de θ ponto quadrado versus θ quadrado, que é o caminho de fase para esses ângulos pequenos de partida. Né? O que eu vejo aqui, dá para ver que a equação é a equação de um círculo, né? Claro, não exatamente em θ ponto, mas algo que é proporcional a θ ponto. Aqui eu tenho θ ponto multiplicado por raiz quadrada de L sobre G, né? Então, essa equação que eu obtive aqui para o caminho de fase para ângulos pequenos, né, basicamente é a equação de um círculo, né, de θ ponto, proporcional a θ ponto, versus θ, né, onde o raio, entre aspas, desse círculo vale θ0. Então, basicamente, eu já consigo entender que a equação completa no caminho de fase para o pêndulo plano, para pequenos ângulos muito menor que π, isto vale, são trajetórias fechadas, né, caminhos de fase fechados, que originalmente são circulares se os ângulos de partida forem pequenininhos. Né? Outro caminho de fase particular que a gente pode calcular é quando θ0 vale exatamente mais ou menos π. Né? Então, a gente vem aqui na expressão completa do caminho de fase
e calcula e coloca explicitamente θ0 como sendo π, né? Onde esse seno quadrado, claro, vai virar 1, né? Vai virar 1. Então aqui a gente vai ter 1 menos seno quadrado de θ sobre 2. Lembrando que a gente já usou essa identidade trigonométrica, né? 1 menos seno quadrado de θ 0 sobre 2 vai virar cosseno quadrado de θ sobre 2. Então também, para ângulos particulares, que são mais ou menos π, a gente consegue entender quais são os caminhos de fase no espaço de fase do pêndulo plano. Θ ponto, né, quadrado, vale cosseno quadrado de θ sobre 2, a menos as constantes, né? Tirando raiz quadrada, esse θ ponto, então, é cossenoidal, né? Θ ponto é uma função de cosseno de θ sobre 2, a menos das constantes, claro, para θ 0 igual a mais ou menos π. Só para lembrar, quando a gente tem esse ângulo θ0 mais ou menos π, certo? O valor da energia mecânica vai ser exatamente o valor do máximo da energia potencial gravitacional. Vou mostrar. Lembrando, né? Lembrando aqui as expressões da energia potencial gravitacional, né? Aqui, né? Quando θ é igual a π sobre 2, né? Quando θ é igual a π, mais ou menos π, né? A energia potencial gravitacional tem um máximo e vale, né, 2 mgL. E a energia mecânica correspondente para θ igual a π, né, vale 2 mgL. Ou seja, para ângulo exatamente mais ou menos π sobre 2, a energia mecânica é igual ao máximo do potencial. Só um caso particular para essa condição inicial, a gente tem exatamente a energia mecânica valendo o máximo do potencial. E significa o quê, né? Significa que a gente tem uma coincidência da energia mecânica com o máximo do potencial, onde o θ igual a 0 é um ponto de equilíbrio, né? Onde a gente tem o corte do gráfico da energia potencial como função do ângulo, né? A energia mecânica corta o gráfico da energia potencial e o único ponto que é o seu ponto de máximo. Mas o caminho de fase está claro, né? É cossenoidal para este tipo de ângulo, né? Lembrando que se o ângulo θ0 for menor que π, né? A energia mecânica vai ser menor que o máximo da potencial, né? E isso significa que a gente vai ter, claro, pontos de retorno, né? E os caminhos de fase, as trajetórias da partícula, na verdade, do pêndulo plano, então, são trajetórias fechadas no espaço de fase. Só para lembrar que o gráfico da energia potencial tem esta cara em termos do ângulo, né? Ele é uma função senoidal de θ sobre 2. Claro? Ou seja, se eu tenho energias mecânicas menores que o máximo de potencial, eu tenho 2 pontos de retorno, e claro, eu vou ter trajetórias fechadas. E eu tenho um limite, né, aí, onde a energia mecânica é exatamente o máximo da potencial quando o ângulo for mais ou menos π. Aqui eu estou só representando, então, alguns dos caminhos de fase, onde a gente obteve as formas aproximadas dos caminhos de fase, como eu comentei com vocês, né, para ângulos pequenos, né, onde ângulos pequenos correspondem então, a energia mecânica menor que o máximo da energia potencial, que vale 2 mgL, né? Os caminhos de fase são circulares, né, com raios θ0. Então eu estou aproximando aqui, claro, um desenho tosco aqui no meu gráfico de θ ponto, né, versus θ, mas dá para ver claramente que θ ponto versus θ, na verdade não θ ponto, né, θ ponto multiplicado por, dividido por raiz de G sobre L, versus θ são círculos, né, como eu mostrei aqui, né. Para ângulos muito menores que π, as trajetórias no espaço de fase, os caminhos de fase, são circulares, né? Então são caminhos fechados, né? Para ângulos de partida pequenos, e significa que eu vou e volto no mesmo ponto, né? Depois de um período, né, finito, certo? Nós temos o valor dos caminhos de fase para o caso particular, onde o ângulo é exatamente mais ou menos π, né? Mais ou menos π. Lembrando que para esse caso, né, onde o θ0 é mais ou menos π, o caminho de fase, θ ponto, é cossenoidal, né? Então eu consigo mostrar aqui para vocês o que a gente chama de separatriz.
explicitamente, né? Nós temos esse caminho aqui. Estou aqui, então, representando o caso particular dos caminhos de fase, onde o ângulo de partida é mais ou menos θ, mais ou menos π. Então, eu tenho cossenoidais, né, como sendo os caminhos de fase para esse caso particular, né? As duas curvas aqui cossenoidais correspondem de onde começa o movimento, né? Se eu começo de ângulos negativos ou começo de ângulos positivos, né? E o tipo de movimento que eu vou ter quando eu começo com mais ou menos π, que começa lá em cima. Mais ou menos π corresponde a começar o meu movimento no pêndulo plano lá em cima, na vertical superior lá, né? Só um momentinho aqui, pessoal. Só um momentinho. Perdão. E aí o que eu estava falando para vocês, né? No caso de ângulo π sobre π, né? Nós temos então função cossenoidal, a gente tem duas, claro, dois cossenos que correspondem a pontos de partida menos π ou mais π, né? Lá no superior. E claro, se os ângulos forem maiores que mais ou menos π, né? Aí então a trajetória não vai ser fechada mais, né? Porque se eu estou com energias mecânicas maiores que o máximo da potencial, a gente nunca vai ter velocidade angular nula, né? Eu só vou ter sempre velocidade diferente de zero, mesmo em θ igual a zero. Mesmo lá no mínimo do potencial, a gente vai ter velocidade diferente de zero. Que são essas curvas abertas aqui, né? Essas curvas abertas, tanto superior quanto inferior. O inferior e superior, como eu estava comentando com vocês, né, são as diferentes pontos de partida do movimento, né? Se eu começo com ângulos negativos ou ângulos positivos para começar o meu movimento. Então, aqui são os desenhos esquemáticos, né, de quanto é que são os caminhos de fase, θ ponto versus θ, a partir do caso completo, claro, né? A gente analisou dois casos particulares, ângulos pequenos, ângulos limites, né, que são mais ou menos π, e ângulos maiores que mais ou menos π. Então, ângulos pequenos circulares, os caminhos de fase, a gente tem uma separatriz, ou seja, um limite de trajetória fechada que é no espaço de fase, né, que é a cossenoidal, e depois a gente só tem trajetórias abertas no espaço de fase para ângulos maiores que π, né, onde a EMEC, né, a energia mecânica, é maior que o máximo da potencial, que vale 2 mgl. Então, isso aqui é só um esquema, né, um sketch dos caminhos de fase possíveis. Com isso, encerro a questão do pêndulo plano. A gente mostrou qual é que é a dependência do período, não é assíncrono, né, depende da amplitude original, e como é que são os caminhos de fase, que é uma análise qualitativa do movimento, né, no caso do pêndulo plano. Lembrando que o pêndulo plano é um caso realístico, né, real, de um oscilador harmônico, um oscilador não linear, né, onde o termo de não linearidade na equação de movimento está vindo do torque líquido, né? O torque líquido é não linear, né? Ele depende do centro, e a equação diferencial que tem que ser resolvida é linear devido à presença do seno, que tem a ver com a força, faz o papel da força restauradora, o torque líquido, né? No caso da rotação pura. E aí eu quero analisar, na segunda parte agora, um outro oscilador não linear, que a gente vai analisar onde é que aparece essa não linearidade, né? Que é o oscilador de Duffy, né? O oscilador de Duffy, a equação diferencial que controla o oscilador não linear de Duffy tem esta cara aqui, tá? É uma equação diferencial de segunda ordem, né? Aqui a variável dependente é x, a variável independente é t, então tem derivada de segunda ordem. É uma EDO não linear, uma EDO não homogênea, né? Em termos constantes aqui é zero, né? Então é uma EDO de segunda ordem homogênea. E de onde é que está aparecendo a não linearidade? A não linearidade no oscilador de Duffy vem de um termo cúbico em x, ou seja, um termo cúbico na variável dependente x, né? Certo? Lembrando que x e t aqui não precisa ser necessariamente posição e tempo, é a variável dependente e a variável independente, né? X é a variável dependente e t é a variável independente.
o que eu estou vendo aqui é basicamente que a não linearidade vem da potência cúbica do termo em x aqui, tá? Que está multiplicado por dois parâmetros, né? Parâmetro alfa e parâmetro epsilon. Então, no oscilador de Duffy, temos dois parâmetros controlando o termo não linear, que é o termo cúbico. Claro que se a gente colocar esses parâmetros pequenos, tanto o epsilon ou o alfa, né? Esse termo cúbico desaparece ou fica muito pequeno, e a equação diferencial que a gente vai obter é basicamente a equação diferencial do oscilador, né? Onde a gente tem derivada segunda, que é a aceleração, né? E o termo linear, que corresponde à força elástica, né? Uma força que é linear nas distâncias, né? O oscilador de Duffy nada mais é que uma correção cúbica na força restauradora, né? Que é o caso que a gente viu na aula passada, né? Uma força restauradora que é cúbica, onde o primeiro termo é linear e o segundo termo é cúbico, foi aqueles casos, exemplo da aula passada, onde a gente começa com um sistema massa-mola de 2 molas, né? Já deformadas, né? Já esticadas no início, e a gente faz uma esticagem aqui na horizontal e deixa esse sistema oscilar na horizontal. A gente mostrou que a força, neste caso, né, tem uma correção cúbica, né? Corresponde ao primeiro termo linear, mas também tem uma correção cúbica, né? Aquele oscilador de sistema de duas massas, né? De duas molas com a massa conectada corresponde, por exemplo, a um oscilador de Duffy. Se a gente quer um exemplo de oscilador de Duffy, aquele exemplo da aula passada é um exemplo de oscilação de Duffy, que é uma oscilação não linear, né? Certo? Aqui a gente vai assumir que o epsilon é positivo definido, né? Aqui no caso do oscilador de Duffy, tá? O oscilador de Duffy, essa equação diferencial, na verdade, aqui não linear, né? Ela também pode ser utilizada como uma aproximação desse pêndulo plano que a gente acabou de analisar. Lembrando que no caso do pêndulo plano que a gente acabou de mostrar, né? A equação diferencial que rege os ângulos como função do tempo é essa equação diferencial não linear. Eu posso fazer uma mudança de variável na equação do pêndulo plano, que é essa equação geral aqui, né? E mostrar que elas aproximadamente, né, recai na equação diferencial de Duffy, que corresponde a um oscilador não linear, né? Como é que eu vou fazer essa aproximação? Lembrando que a gente pode expandir aqui o seno em série de Taylor, né? Aqui eu vou usar até os dois primeiros termos na série de Taylor do seno. Então, eu vou aproximar o seno de θ por θ menos θ ao cubo sobre 6. Então, estou usando até a segunda ordem na expansão em Taylor do seno. Se eu faço isso, né, e eu vou ter esta equação diferencial aproximada, então a equação diferencial do pêndulo plano pode ser aproximada até segunda ordem na expansão do seno, né, até aqui, claro, continua sendo não linear, porque eu tenho o termo linear e um termo cúbico, né? E aí eu faço uma substituição de variável, que é substituir θ por raiz de epsilon, onde epsilon é uma constante, né? Versus x, né? Quando eu faço isso, está claro que vai acontecer aqui, né? É uma substituição trivial, né? Θ é uma constante vezes x. Ao invés de escrever θ, eu escrevo x, né? Desta forma. Então, aqui eu vou ter a raiz de epsilon derivada da segunda ordem em tempo de x, g sobre L, e substituímos os θs em termos de x, né? Raiz de epsilon x. O θ cubo vai ser epsilon raiz de epsilon, né? É o cubo de raiz de epsilon, né? Vezes x ao cubo, dividido por 6. Eu tenho a nova equação diferencial, né? Aproximada em termos de x. Dividimos por raiz de epsilon, só para limpar aqui, né? E eu já tenho aqui derivada segunda de x relativa ao tempo, né? G sobre L, x menos epsilon sobre 6, x ao cubo igual a zero. Lembrando que no oscilador de Duffy, ou na equação diferencial de Duffy, o termo linear não tem termo nenhum na frente. Então a gente vai só fazer uma substituição, reescalar, né? Reescrever a variável dinâmica, que é a variável independente, que é o tempo, né? A gente vai reescalar o tempo e chamar esse tempo reescalado de z, né? Então eu vou reescrever o tempo em termos de uma nova variável, que é a variável z, que basicamente é o tempo multiplicado por raiz de g sobre L. Quando eu faço essa substituição, quando eu reescalo o tempo, né, eu reescrevo a equação diferencial aproximada do oscilador do pêndulo plano, né, aproximado.
Lembrando que agora a derivada segunda tem que ser reescrita, né? Se o tempo está mudado, né? Se a nova variável independente é z e não t, né? Eu vou ter que reescrever a derivada segunda, né? Lembrando que df dt pode ser escrita como df dz, dz dt, onde dz dt é raiz de g sobre L. Está claro que derivada segunda da função f, a derivada segunda de f relativa a t, é a derivada segunda da f relativa a z, multiplicada por o quadrado de raiz quadrada de g sobre L, que é g sobre L. Né? Com isso, aqui substituímos a derivada segunda de x relativa ao t como sendo derivada segunda de x relativo a z. Né? Então, a gente faz isso, a gente introduz um g sobre L a mais, né? Com isso, a gente tem dois termos em que aparece g sobre L, como a gente tem zero do lado direito, aí sim a gente pode cancelar os fatores g sobre L, e a equação que a gente obtém, aproximada pelo pêndulo plano, aonde a gente expande o seno até segunda ordem na série de Taylor, ou seja, até θ3, né? A equação diferencial que eu obtenho, né, nessa aproximação, claro, onde eu fiz mudanças de variáveis, que eu mostrei aqui, né, é exatamente a cara funcional, né, da equação diferencial de Duffy, né, onde eu tenho um termo linear e um termo cúbico, onde o termo cúbico tem dois parâmetros, alfa e epsilon, né, alfa e epsilon. Né. No caso do pêndulo plano aqui, né, aproximado, né, a gente consegue ver que o alfa, a gente conhece o valor dele, né, tá claro que o alfa aqui, comparando com a equação de Duffy, né, tá? O alfa, aqui no caso do pêndulo plano aproximado, a gente tem o valor do alfa, né? O alfa vale menos um sexto, né? Menos um sexto, e é exatamente a cara da equação de Duffy, a equação diferencial de Duffy não linear, né? Então, a equação de Duffy, por exemplo, né, pode modelar, corresponde à solução de movimento para o pêndulo plano aproximado, né? Para ângulos não muito pequenos, mas, claro, menores que π. Né? Desde que seja menor que π, essa equação aproximada que a gente obteve, né, é justamente a equação diferencial de Duffy não linear, onde o termo não linear é cúbico. Né? Bom, eu só vou mostrar aqui qualitativamente como é que a gente resolve esse tipo de equação diferencial cúbica, né, onde o termo linear é cúbico. Né? São técnicas de como resolver a equação diferencial. Na verdade, a gente não resolve a equação diferencial, o que a gente está interessado é calcular o espaço de fase, né? Velocidades versus posições, né? Tanto angulares quanto lineares, né? Então, o que eu vou fazer agora, para finalizar a aula, é, a partir da equação de Duffy, né? Especificamente a equação de Duffy associada à aproximação do pêndulo plano que eu acabei de fazer, né? Como é que eu construo o espaço de fase, né? A solução de x ponto, na verdade, θ ponto versus θ, né? A partir da equação de Duffy, tá? Como eu estava falando, na equação não linear, né? Um método de resolver, depois que eu já escrevi ela na forma de Duffy, né? Desta forma aqui, uma maneira de resolver é, ao invés de usar uma equação diferencial de segunda ordem, reconstruir essa equação diferencial de segunda ordem não linear como um sistema de equações de primeira ordem. Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou definir que uma nova variável, que é a nova variável y, tá? É a derivada de x relativa ao tempo. Tá? X relativo ao tempo vale y, certo? E a gente vê que se y é a derivada de x, certo? A equação diferencial de Duffy, o termo de quadrático vai virar um termo linear em y, tá? Termo linear em y. Então, vou lá na equação de Duffy, né? no caso geral, né? E reescrevo derivada segunda de x relativa ao tempo, como sendo derivada primeira de y relativa ao tempo, e passo todos os termos, o linear e o não linear, para a direita como sendo negativos, né? Então, eu tenho, partindo da equação diferencial de segunda ordem não linear de Duffy, eu posso reescrever ela como um sistema de equações diferenciais lineares, né, de primeira ordem, desta forma. Né? Chamo y da derivada de x relativa ao tempo e reescrevo a derivada segunda como derivada de y relativa ao tempo.
e todos os termos em x ficam na direita, né, na equação de Duff. Então, é apenas uma substituição da equação diferencial de segunda ordem não linear para um sistema de equações ainda não lineares, mas dois de primeira ordem. Né? As equações diferenciais que eu tenho que resolver aqui são acopladas, né, são de primeira ordem. Claro, claro, as condições iniciais, né, para a trajetória. Se eu conseguir resolver esse sistema de equações aqui, né, eu vou obter o espaço de fase, né? Eu vou obter y como uma função de x, lembrando que y é a velocidade, né? Derivada da variável dependente relativa ao tempo. Né? Então, se eu resolver essas equações diferenciais, eu vou obter a velocidade como função de x, ou seja, y como função de x. Como é que eu resolvo isso? Tá? Eu sei que a segunda equação, eu posso reescrever a segunda equação, né? Lembrando que y é função de x, né? Y é uma função de x. Então, eu posso reescrever dy dx como sendo dy dt, dt dx, ou seja, dy dx é dy dt dividido por dx dt, onde dx dt é a própria y, né? E dy dt no sistema de equações de diferenciais de primeira ordem aqui, dy dt vale na equação de Duff, né? Menos x menos epsilon alfa x ao cubo. Coloco aqui essas duas quantidades. Então, dy dx pode ser escrito como a razão, né, dessas duas derivadas, tanto da variável y quanto da variável x no tempo, né, explicitamente aqui. Agora eu consigo escrever, claro, já estamos no espaço de fase, né? Consigo escrever, se eu integrar, né, essa equação diferencial de y versus x, se eu integrar, né, essa equação diferencial de primeira ordem, eu consigo obter o espaço de fase, né? Y versus x, que nada mais é x ponto versus x, né? Então, se eu integrar aqui y como função de x, separando variável, né? Separa todo mundo que depende de y, né, na esquerda e todo mundo que depende de x na direita e integra, né? A gente obtém como resultado da integração, no caso em y, a gente tem y quadrado sobre 2, né? E na parte em x a gente tem um termo quadrático, né, que é x quadrado sobre 2, e x na quarta sobre 4, né, a menos das constantes. Então a gente obtém a menos de constantes de integração, que depende das condições iniciais, né? A y como função de x obedece a esta equação aqui, né? Que é uma equação de uma quártica, né? Num plano y versus x. Então, eu consigo resolver, né, fazendo esse truque aqui, né, de reconstruir uma equação de segunda ordem em termos de um conjunto de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, né, a gente consegue obter por esses truques, né, quanto é que vale o espaço de fase, né, a solução para os caminhos de fase explicitamente para o oscilador de Duff. Né. Vão obedecer esta equação aqui, né, para os caminhos de fase. Claro, dependendo das condições iniciais, né? Depende dos dois parâmetros, né? Mas todo o ponto crucial de como é que os caminhos de fase, se eles vão ser caminhos abertos ou fechados. No caso do oscilador de Duff, isso depende explicitamente do quanto vale o parâmetro alfa aqui na equação de Duff, né? Este sinal do alfa, né? Se o alfa for maior que zero, né? Se o alfa for maior que zero, lembrando que o epsilon é pequenininho, né? Um parâmetro pequeno para dar o controle do termo linear. Né? Se o alfa for maior que zero, a equação, essa aqui de cima, né, representa um conjunto de curvas, né, que estão próximas da origem e que vão representar movimentos periódicos, ou seja, são caminhos de fase fechados, que são fechados com simétricos em torno da origem, né? Se o alfa, claro, for positivo definido. Se o alfa for negativo, né, se o movimento começar com ângulos próximos da origem, os caminhos de fase ainda vão representar movimentos periódicos. Tá? Neste caso, entretanto, se o alfa for negativo, o x igual a zero não é o único ponto de equilíbrio estável, que é o usual. Né? Lembrando que no nosso caso, θ igual a zero, x igual a zero, a gente sempre assume que ali são pontos de equilíbrio estável do meu movimento, né? Tanto do pêndulo livre quanto do meu pêndulo plano. Aí, né? Tanto o θ igual a zero quanto o x igual a zero são assumidos como sendo pontos de equilíbrio estável.
Se o alfa for menor que zero, estes caminhos de fase aqui tem mais de um atrator, ou seja, tem mais de um ponto de equilíbrio estável. Tá? Além do x igual a zero, a gente tem outros x simétricos em torno do x igual a zero, que são esses pontos aqui. Tá? Ou seja, vão ter outros pontos de retorno, né? Que vale mais ou menos 1 dividido por raiz quadrada de menos epsilon. Alfa não tem problema nenhum com menos aqui, porque o alfa, neste caso aqui, é negativo. Então, no caso do alfa ser menor que zero, a gente tem outros pontos de retorno além do x igual a zero. Temos 3 pontos de retorno, ou seja, 3 atratores, que quando a gente introduzir excitação, vão ser os pontos de absorção dos caminhos de fase quando a gente introduz dissipação. Então é um caso particular, um caso interessante, onde a gente deixa de ter um único ponto atrator para ter mais de um atrator, ou seja, vai ter 3 pontos de equilíbrio estável. Né? Claro que cada curva, para cada alfa e epsilon, eu vou ter um caminho de fase que é regido por essa equação aqui. Lembrando que a constante aqui, né, ela é obtida a partir das condições iniciais, né? Ou seja, o valor da posição em tempo igual a zero e da velocidade em tempo igual a zero. Tá? Então, para cada condição inicial, eu vou ter uma constante diferente. E aí, sabida essa constante, dada pelas condições iniciais, a curva no espaço de fase y versus x é conhecida. Para encerrar a aula, então, eu vou só mostrar alguns casos, né? Lembrando que o oscilador pêndulo plano, né, reescrito como uma equação de Duffy, né, no nosso caso particular, acabei de mostrar que no caso do pêndulo plano aproximado, né, o alfa é justamente esse caso onde o alfa é negativo, né? O alfa é negativo e a gente vai ter mais de um ponto de equilíbrio estável, né? Então aqui eu vou mostrando os caminhos de fase x ponto ou y, né, versus x nos dois casos, né, do parâmetro alfa, né? Então, como eu estava comentando, né, no parâmetro, se o alfa for positivo, os caminhos de fase, ou seja, x ponto versus x, ou y versus x, são caminhos de fase fechados, ou seja, as trajetórias são fechadas, que correspondem a movimentos periódicos, né? Eu tenho um período finito, onde eu tenho 2 pontos de retorno, né? Onde se dá um movimento periódico, né? Isso no caso do alfa maior que zero. Se o alfa for menor que zero, né? Que é o caso do pêndulo plano aproximado, né? A curva que obedece esta equação aqui, né? Dada uma condição inicial, mas claro com um epsilon, com um alfa negativo, né? Tem esta cara aqui, né? Esta cara aqui especificamente, né? Onde para x pequeno, né? X pequeno, a gente tem trajetórias fechadas, a gente tem aquelas separatrizes no limite, né? De um ângulo determinado x, né? Onde são cossenoidais, basicamente, né? E para x muito grande, né? Para x iniciais muito grandes, né? Posição inicial muito grande, a gente tem trajetórias no caminho de fase, no espaço de fase, que são abertas. Aqui, claro, você consegue ver que a equação diferencial de Duffy dá um espaço de fase, ou caminhos de fase, que é exatamente aqueles caminhos de fase que a gente determinou para o pêndulo plano completo, né? Onde a gente analisou casos limites, né? Essa figura que eu fiz aqui, θ ponto versus θ, se vocês olharem as formas dos caminhos de fase que a gente obteve explicitamente, né? Em termos de θ ponto versus θ, usando a equação da conservação da energia mecânica, né? A equação de Duffy, a equação diferencial de Duffy resolvida aproximadamente, né? Vai te dar caminhos de fase exatamente como esperado, né? No nosso caso do pêndulo plano aproximado, né? Tem exatamente os caminhos de fase fechados, depois uma assíntota, né? Que corresponde a mais ou menos π para o ângulo de partida, e depois caminhos de fase que são abertos, né? A gente não tem periodicidade no movimento quando os caminhos de fase são curvas abertas, né? Não fechadas. Claro que para ângulo pequeno ainda tem sistemas periódicos, né? Mas deixa de ser periódico depois se os ângulos começam a aumentar maiores que π sobre 2. Né? Π, mais ou menos π para 2. Certo? Então, o que a gente viu na aula de hoje? 2 casos particulares de pêndulos, de osciladores não lineares, né? O pêndulo plano, onde a gente analisou o caso completo, que é a sua solução numérica, né?
tanto para o movimento, para teta de teta, quanto para o período, certo? A gente vai ter que resolver numericamente uma integral elíptica de primeiro tipo, mas só para mostrar um pouco de como é que se comporta, a gente conseguiu fazer uma solução aproximada, né? Usando séries de Taylor do integrando da integral elíptica de primeiro tipo, e depois analisamos os espaços de fase, os caminhos de fase para o pêndulo plano, tanto no caso aproximado quanto no caso completo, claro, qualitativo, né? Mas também analisamos um outro tipo de oscilador, que é o oscilador não linear de Duffin, e mostramos que o pêndulo plano, né, é um caso particular de um pêndulo de Duffin, né? Sendo que a equação diferencial de Duffin modela vários tipos de osciladores não lineares, onde a correção não linear, né, o efeito não linear, está num termo quadrático da variável dependente na equação diferencial, né, que rege esse fenômeno. Na aula que vem a gente vai continuar analisando outros osciladores não lineares, particularmente a gente vai analisar o oscilador de Van der Pol, né, que é um dos osciladores não lineares típicos, né, muito tratados na literatura. A gente vai mostrar como é que é o oscilador de Van der Pol e qual é que é a solução aproximada para um oscilador desse tipo, né. No Van der Pol, na verdade, o termo não linear está no termo da velocidade, né? Ou seja, no termo da força dissipativa, né? Lá é que a gente vai ter um problema de não linearidade, né? No termo da dissipativa. No Van der Pol, então, ao invés de ser o parâmetro de amortecimento ser fixo, valendo B, né? Ele vai depender da variável x, né? Explicitamente. Então, a gente vai analisar como é que é o oscilador de Van der Pol na aula passada e na aula que vem, né? E na aula que vem também nós vamos iniciar já, vamos mudar de área, né? Vamos começar a análise das forças centrais. Então, a gente na aula que vem, na sexta, vamos analisar, fazer uma revisão dos que a gente viu hoje, mas também analisar o oscilador de Van der Pol, que é um oscilador não linear também típico, né? E começar um novo conteúdo, que é a área de forças centrais, que é uma área bem grande, né? A gente vai basicamente gastar quase um mês nessa parte de forças centrais para estudar em detalhes, né, campos de forças centrais. E são campos de forças já conservativos, como a gente já mostrou. Certo, pessoal? Fica à disposição para perguntas, dúvidas, questionamentos. Se alguém tem ainda algum comentário também, né? Eu tenho uma dúvida em relação aqui ao espaço de fase. Quando o ângulo, nesse caso ele é o x, né, é muito pequeno, ele faz aquele movimento oscilatório, né? Ele chega a um ângulo limite, volta, ângulo limite, volta. Quando tá ali na parte de fora, ali onde não é fechado o espaço de fase, ele faz um movimento circulatório, seria isso? Exatamente. Tu consegue ver aqui, né, no x ponto, né? Tu vê que a velocidade continua sempre positiva definida, por exemplo, né? Isso significa velocidade angular no nosso caso, né? Ou seja, a velocidade angular positiva significa que eu estou girando em sentido anti-horário, né? Rodando, 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 nunca parando. Lembro que mesmo em θ igual a zero, né? Para qualquer ângulo, na verdade, para qualquer ângulo do pêndulo, né? A velocidade dele, a velocidade angular, né? Θ é sempre não nula. Então, ele não para e volta. Lembrar, parar significa ter ponto de retorno, né? Significa periodicidade, né? Aqui não, ele fica girando tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, que são os dois casos das curvas abertas, né? Fica girando circularmente, exatamente, né? Só que não com velocidade constante, né? A velocidade é variável, né? Mas sempre não nula. Exato. Porque a gente tem uma aceleração angular. Na verdade, ele está acelerado angularmente, né? A velocidade aumenta e diminui, né? Dependendo do ângulo, né? Certo. Dependendo de próximo do θ igual a zero, que é lá embaixo na vareta, né? Ele atinge a velocidade máxima, né? Você consegue ver aqui que em θ igual a zero, a velocidade é a maior possível. Depois ele vai dando uma diminuída, né? E depois aumenta de novo. Tá? Sim. Quando ele chega próximo do... É que nem um oscilador livre, né? Sim, quando ele chega próximo... quando ele chega próximo do ponto de equilíbrio estável, que no caso é θ igual a zero, ele está na velocidade máxima. Depois ele vai diminuindo, mas continua girando, né? Ele só muda de valor da velocidade angular. E aí pode ser tanto horário quanto anti-horário essa rotação.
mas deixa de ter, como tu falou, se falasse muito bem, deixa de ter pontos de retorno. Ele tem a paradinha, né? E volta. Né? A paradinha é ponto de retorno. Quando eu deixo Sim. de ter pontos de retorno, aí já não é mais periódico o movimento. Né? Aí já não é Ok. mais periódico. E Certo, quando a então. gente está com π, aí aquele π, né, é justamente um ponto de equilíbrio instável, né? Qualquer modificaçãozinha que eu fizer naquela região θ igual a mais ou menos π, já vai começar o movimento, né? Vai começar o movimento. E aí o caminho de fase tem um valor limite, né? Que é a dependência cossenoidal, né? Mas tu consegue ler o que está acontecendo, né? Para ângulos muito grandes, em θ igual a zero, vai ter o máximo da velocidade. Mas ainda a gente vai ter ponto de retorno, né? Mesmo nesse caso, ainda a gente vai ter um ponto de retorno. Né? Que estão exatamente mais ou menos pico. Ou seja, aí tem a paradinha lá no pico, né? Lá em cima, a paradinha e volta, né? Mas ainda tem ponto de retorno. Tá, que é Então, quando tu soltaria o pêndulo lá, lá em tipo, cima. o ângulo, por exemplo, 359 graus. Bem perto Exato. de 360, mas não 360. O que é 369 graus, né? O que significa isso? Significa que ele já está rodando, tá? Eu só vou conseguir fazer isso, né? Ter o caso onde os caminhos de fase são abertos, quando ele já está rodando, na verdade, né? Eu estou em t igual a zero, né? Ele não está mais com aquela condição inicial que a gente mostrou, né? Que é parte do repouso, né? Ele já vai estar girando, com Tá, uma tá. velocidade angular não nula, né? Entendi. Mas basicamente isso. Ele consegue ler, como eu estava comentando, né? A gente consegue ler bem qualitativamente o que está acontecendo só olhando os caminhos de fase nos três casos particulares. Né? Tá bem tranquilo para entender E fisicamente. Né? tem que O que resolver acontece. a equação diferencial. É. Mas sem resolver. Né? A gente consegue ler o que está acontecendo né? explicitamente. Porque a equação diferencial, como eu falei, a completa é só numérica. Né? A gente tem que resolver aquela equação diferencial não linear numericamente, né? Só por métodos aproximados. Né? Mas o caminho de fase dá para resolver. Né? Dá para entender mais ou menos o que está acontecendo, sem precisar resolver a equação diferencial. Mas aí quando tu precisa valores, tipo, obter valores específicos, aí não tem jeito fora resolver a Aí, equação. aí não tem jeito. Aí tu vai... E geral outro faz uma expansão daquele seno com muitos termos, né? Onde tu espera que, se tu usar muitos termos, essa aproximação é quase a função seno original, né? Ou se não, calculando numericamente mesmo, por métodos aproximados, né? Aí tem que ver como é que o pessoal... Tem uma cadeira, não sei se vocês da licenciatura fazem, mas tem uma disciplina que é métodos numéricos, né? Provavelmente eles ensinam como calcular soluções de equações diferenciais, acho que de primeira ordem, pelo menos, né? Não lineares por aproximação. Não tem outro jeito de calcular, a não ser que expandir aquele seno com muitos termos, né? Em potências de θ, e resolver por, por recursão, chamada recursão. Né? Calcula um pouquinho e substitui esse primeiro cálculo e vai fazendo um sistema recursivo. Né? É a única maneira de resolver numericamente esse tipo de equação. Pelo menos tem os computadores para ajudar a fazer Não. isso. Aí o tempo de computação hoje em dia não é mais problema. Né? Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de cálculo numérico, nos anos 90, né? Era tudo feito na calculadora. Né? Era calculadora, demorava uma aula inteira, era um exemplo, né? Para calcular na calculadora um método aproximado desse. Mas hoje em dia tu faz um código, né? Tu escreve um programinha, né? E na verdade não precisa nem escrever programa, na verdade tu consegue, por exemplo, calculadoras online, né? Se Ufa, jogar na internet, provavelmente tu vai conseguir aí soluções de equações diferenciais não lineares. Um desses osciladores que a gente mostrou, o Duff, né? Por exemplo, coloca as condições iniciais e, na verdade, tem um código já preparado, um executável, né, onde ele faz esses cálculos numéricos aproximados para ti. Por exemplo, eu não olhei ainda ali, mas o Wolfram Alpha, que é o software online que eu uso para calcular tanto gráficos quanto integrais derivadas, soluções de funções transcendentais, provavelmente ele tem ali cálculo numérico de de equações diferenciais não lineares, algumas, né? Provavelmente. Eu não olhei ainda, mas com certeza já está pronto. Né? Hoje em dia é numérico e é bem rápido. Né? certo então.
Feito? Então na sexta continuamos. A gente vai ver mais um oscilador, que é o Van der Pol, que aí no problema da não linearidade está no termo da força dissipativa, né? E aí encerramos e vamos para forças centrais, né? Que é uma área bem grande, né? A gente vai analisar na sexta. Certo? Ok. Até Até lá, sexta, então. então. Falamos na sexta.